Boa tarde, meus amores. Hoje nossa aula de ciências. Abra um livro na página 111 para fazermos a correção da atividade, certo? Vamos lá. Questão 1. Como podemos classificar a água? Podemos classificar a água em potável, poluída, destilada, termal, alcalina, mineral, fervida e água da chuva. Não é isso? Questão 2. Complete o quadro com as características de alguns dos tipos de água apresentadas abaixo. Potável, quais são as características da água potável? Ela é limpa, sem cheiro, é própria para o consumo, não é isso? Poluída, é suja com alta quantidade de bactérias, micróbios e etc. Termal, diferencia-se das demais por possuir em sua formação maior quantidade de calor. Alcalina, essa água tem uma alteração no seu pH, não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejáveis. Mineral, é aquela obtida naturalmente de fontes minerais. Destilada, água que passa pelo processo de destilação. É considerada imprópria para o consumo humano por reter do organismo sais minerais importantes. Então, a água destilada ela é imprópria para o consumo, certo? Questão 3. A água que bebemos deve ser potável e tratada para retirar bactérias e agentes que prejudicam a saúde. Na sua cidade existe estação de tratamento? Como é a água oferecida para os moradores da sua cidade? Então, aí é uma resposta pessoal, cada um vai responder se tem, como é tratada, certo? Questão 4. Marque a imagem que demonstra a importância da água na geração de energia elétrica. Então, é a segunda abaixo. É isso? Primeira, segunda, terceira. A terceira imagem, onde tem uma hidrelétrica. Questão 5. Você já presenciou na sua escola ações de desperdício de água por parte dos alunos e funcionários? Caso a resposta seja positiva, descreva abaixo como foi essa experiência. Então, também é uma resposta pessoal, certo? Questão 6. Quanto de água você bebe por dia? Faça uma análise e escreva em seu caderno a média do seu consumo. Não se esqueça de incluir líquidos, sucos, chás, água de coco e alimentos ricos em água, frutas, verduras, legumes. Depois discuta sua resposta com toda a turma, levando em consideração seus hábitos alimentares e a quantidade de água consumida diariamente. Então, vocês iriam listar o quanto vocês consomem de água durante o dia, certo? Incluindo sucos, água de coco, chá, certo? Também os alimentos que possuem água, as frutas que possuem água, né? Os vegetais, certo? Então, também a resposta pessoal. Questão 7. Pense na seguinte situação. Você vai ao banheiro da escola e vê um colega lavando as mãos, deixando a torneira aberta enquanto se olha no espelho ou conversa com um amigo. O que você faria? O que diria a ele? Então, também é uma resposta pessoal.
Questão 8. Dentre as atividades abaixo, marque um X na que mais desperdiça água. Escovar dentes com torneira aberta, 80 litros. Lavar louça com torneira aberta, 100 litros. Lavar carro com mangueira durante meia hora, 560 litros. Lavar calçada com mangueira, 280 litros. Tomar banhos longos, 95 a 180 litros. Então, aí, a atividade que mais consome água é lavar carro com mangueira durante meia hora, certo? Questão 9. Comente a imagem. Também, pessoal, vocês iriam comentar a imagem, certo? Fazer um comentário sobre essa imagem. 10. Relacione corretamente. H2O mineral é obtida de fontes minerais e engarrafada para o consumo. H2O alcalina não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejáveis. H2O da chuva não contém o elemento químico cloro, o que a torna muito importante para o uso na agricultura. H2O potável, diversas substâncias são utilizadas para torná-la própria para o consumo, entre elas o sulfato de alumínio. H2O destilada ou deionizada é utilizada em laboratórios de química para pesquisas analíticas. H2O fervida está livre de organismos patogênicos. H2O poluída é a água que sofreu alteração em suas características físicas e químicas. E H2O termal possui ação medicinal devido às substâncias minerais e gasosas dissolvidas nela. Ok? Então, essa foi a nossa correção da atividade anterior. Agora iremos para nosso conteúdo de hoje, na página 116, certo? Onde tem ecossistema. Hoje nós iremos ver um pouquinho sobre ecossistema. Observe estes diferentes ambientes, certo? Então, temos 3 tipos de ambientes aí. Neles podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, peixes, vegetais e pássaros, e de elementos não vivos, como a água, o solo, luz, pedras, que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeia. Todos os elementos vivos e não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida, certo? Então, assim como os elementos vivos, os não vivos também desempenham uma função importante para o equilíbrio, da existência da vida. Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat, como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em ambientes de desertos e que se adaptam às características do lugar. Então, cada animal ou vegetal, ele está adaptado ao seu
habitat. Então, cada animal vegetal ele se adapta ao seu habitat, né? Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Então, cada lugar tem seus habitantes, é isso? Que se adaptam ali àquele ambiente, certo? Com a escassez das chuvas, essas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso faz com que elas eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar, de deserto são exemplos de ecossistema. Em cada um deles, percebemos a presença de elementos físicos. O calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar, certo? Ecossistema é o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. A ecologia é o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos vivos e fatores abióticos não vivos do ambiente. Componentes de um ecossistema. Um ecossistema se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos e os fatores abióticos. Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. Fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos: a água, a luminosidade, a temperatura, as rochas e etc. Certo? Observe diferentes tipos de ecossistema. O ecossistema aquático, como os recifes de coral, são mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e à temperatura. O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural tanto para espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele. A característica principal de um deserto é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas. Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como calor, a umidade e o conjunto de elementos que se relacionam mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Não é isso? Então, essa é a importância dos diferentes ecossistemas. É garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Então, como foi mostrado, tem vários tipos de ambientes, é isso? Vários tipos de ecossistemas, certo?
Então, e o que é ecossistema? É o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. É isso? Então, todos os elementos vivos e não vivos, né, desempenham uma função importante para a manutenção e equilíbrio da vida, certo? Agora vamos para a atividade. Questão 1. Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar, onde os seres vivos nunca se desenvolvem. Vocês irão marcar um X. Questão 2. Numere corretamente fatores bióticos e fatores abióticos. Rãs faz parte dos fatores bióticos ou dos fatores abióticos? Rochas, água, algas, peixes, areia, insetos, luminosidade. Lembrando que fatores bióticos são elementos vivos, fazem parte dos fatores bióticos. E os fatores abióticos são os elementos não vivos. Quarta questão. Qual é a diferença entre ecossistema e habitat? Vocês irão escrever aí qual é a diferença entre ecossistema e habitat, certo? Questão 5. Os animais, os vegetais e os seres não vivos não são componentes de um ecossistema. Responda. Letra A. Um ecossistema se caracteriza pela interação de quais fatores? Vamos colocar. Quais fatores? Um ecossistema se caracteriza pela interação de quais fatores? Letra B. Agora explique cada um desses fatores. Você vai explicar cada um desses fatores, certo? Questão 6. Complete a afirmativa corretamente. Depois de observar diferentes, podemos perceber que em cada um deles há a presença de físicos como calor, e o conjunto de elementos que se mantendo o equilíbrio do. Sétima questão. Qual é a importância da existência de diferentes ecossistemas? Qual é a importância da existência de diferentes ecossistemas? Certo? Então, até a sétima questão. Qualquer dúvida, dá uma lida novamente no assunto, certo? Ou pode falar com a tia. Qualquer dúvida pode falar comigo, certo? E respondeu a atividade, já pode, se quiserem, mandar para a tia dar uma olhada na resposta, ver o que está correto, o que não está, podem ficar à vontade, tá bom? Beijos e até amanhã.